servir ao Senhor, não importa aquilo que venha de nós. É o maior triunfo de Deus para toda a humanidade, porque pela cruz queremos enquadrar nas bênçãos de Deus. Nós precisamos abraçar a Deus como Ele é e amar os seus mandamentos. Vamos abrir a Bíblia nessa oportunidade em Gênesis capítulo 40. Livro do Gênesis. A palavra Gênesis significa começo, princípio, início. O livro do Gênesis trata do início da raça humana, o início dos céus, da terra. É uma narrativa bíblica. Capítulo 40, versículo de 1 ao 8, diz-nos assim: Passado estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere, onde José estava preso. O comandante da guarda pô-lo a cargo de José, para que o servisse por algum tempo que estivesse na prisão. E ambos sonharam cada um o seu sonho na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados, vindo José pela manhã, viu que eis que estavam turbado seu semblante. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com eles estavam no cárcere da casa do seu senhor: Por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: Tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José: Porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Versículo 9. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: Em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide, havia flores e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as exprimi no copo de Faraó e a dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: Esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrarás no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que seja bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faça sair dessa casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusesse nessa masmorra. Amém? Podeis sentar, irmãos. Essas palavras finais de José ao copeiro, após a interpretação do sonho que ele havia tido, define muito bem a situação de José. Hoje, o nosso assunto é quando chega a adversidade. Meus queridos irmãos,
Mas antes de entrar no nosso assunto propriamente dito, se faz necessário afirmar-lhes que adversidades todos nós teremos. Esta é uma realidade que ninguém escapa. Todos aqueles que nasceram nessa terra ou que irão nascer experimentarão o que é a adversidade. Outra verdade que fica bastante clara é que ninguém tem a mesma adversidade que o outro. Cada um terá a sua própria. A sua será sua. A minha será minha. Então, fique tranquilo, que Deus sabe dar a cada um conforme a sua santa vontade. Agora, quando nós falamos de adversidade, não nos causa muita alegria, porque a gente pensa que não vivemos para experimentá-las. E, na verdade, no plano original de Deus, Deus não tinha nenhuma intenção em que você e eu passasse por esses momentos adversos. Isso aconteceu como consequência natural do pecado. O pecado, mesmo sem aparência, ele trouxe grandes consequências para a raça humana. A adversidade, ela pode ser fruto direto do pecado, ela pode ser o fruto de que tudo está acontecendo a todos no mesmo tempo, ou ela pode ser simplesmente uma causa determinante de Deus para a vida de todos nós. Certo é, irmão, que nós precisamos aprender a lidar com esta situação chamada a adversidade. Existem muitos ensinos práticos na vida e na experiência de José. E os personagens bíblicos, eles deixaram registrado a sua história como as suas experiências para servir-nos de exemplo e de ensinos para que quando vier a acontecer conosco, nós temos alguma noção de como agir diante da situação. Então José já produziu sem números de assunto, de experiências, de consolo, de exortação e de edificação para a vida de todos nós. E todas as vezes que nós nos deparamos com uma das experiências dele, causa-nos algum impacto. José sofre na sua vida uma grande adversidade. Por culpa dele? Não. Qual era a culpa de José? O pai amava ele. Essa era a única culpa que ele tinha lá na casa do pai. Se Deus amar você, que culpa você tem? Jacó amava a José. José não tinha nenhuma culpa por isso. Segundo problema de José foi que ele sonhou, e daí? Ninguém pode proibir ninguém a sonhar. Aliás, os sonhos, eles estão fora do nosso controle. Alguns dizem que os sonhos é resultado de preocupações ou reprodução do nosso subconsciente. Mas você não tem domínio sobre os seus sonhos. A Bíblia diz que pelas muitas preocupações vem o sonho. Já o baiano diz que por muito comer vem o sonho. Então sonhar é algo da experiência humana. Agora, os sonhos que José teve não era das preocupações e nem era também produção do seu subconsciente. Os sonhos de José eram sonhos de Deus, eram sonhos divinos. E que culpa tem José se Deus quer fazer ele sonhar?
nenhuma culpa. Outro problema de José, que ele causou adversidade, foram os seus irmãos, que não aceitaram o amor que o pai devotava, a roupa que o pai lhe comprou, os sonhos que José tinha, e isso lhe causou a eles inveja. Porque muitas vezes, quando alguém te vê sendo projetado para alguma coisa dentro do propósito divino, se ele não é, pode lhe causar inveja. E a inveja é algo destruidor. A inveja mata. Diga ao seu irmão, a inveja mata. Se ele não respondeu nada é porque já está morto. A inveja mata, meu irmão. Outro problema que ele causou a José, adversidade. Por ser bonito. Que culpa tenho eu de ser bonito? Ele era o bonitão. Potifar comprou ele no mercado de escravos e o levou para sua casa. A mulher de Potifar, quando viu José, meninão sarado, da academia, colocou os olhos sobre ele. Ele era bonito. Você não tem culpa de ser bonito. Amém? Só 5. Você não tem culpa. Fazer o quê? Mas a beleza pode lhe causar muitos problemas. É melhor ser feinho, que não abre concorrência. Continue feinho então, meu irmão. Mas um feinho mineiro, sabe? Um feinho arrumadinho. Então estas eram as questões. Outro grande problema que causou adversidade a José foi que Deus era com ele. Que culpa ele tinha de Deus querer ser com ele? Tem tanta gente que gostaria que Deus fosse com ele, e Deus disse, nem perto de você eu passo. Mas José caiu em graça para com Deus. E Deus então quis estar com José. Fazer o quê? Você não tem culpa se Deus quer estar com você. Para você é uma benção. É melhor Deus estar com você do que o outro, né? Quem é que você quer que esteja com você? Ele não tinha culpa dessas questões. Mas isto lhe causou adversidades. Ele não as procurou. Elas vieram. Adversidades você não precisa procurar. Ela conhece a porta da tua casa. Ela sabe onde você mora. Ela sabe aonde te encontrar. Outra questão com a adversidade é que ela não manda recado. Quando ela chega mesmo. Ela chega chegando, como diz o pessoal. Ela chega, acabou. Mas nem avisaram. Não, meu filho. De repente, está tudo bem, maravilhoso, e você sai e não consegue voltar. Um irmão foi levar a esposa para fazer um exame de rotina, aquele exame que as mulheres sempre fazem, dizem o nome de Papa Nicolau. Levou ela, o médico olhou para ele e disse, mas eu preciso examinar o senhor. Ele disse, não, mas eu estou bom, olha para mim. Não, eu preciso fazer um exame com o senhor. Fez um exame ali rápido, e depois disse para ele, faz esses exames aqui e me traga o resultado. E ele fez aqueles exames, ele trouxe o resultado, ele disse, o senhor está com câncer na próstata. Ele disse, como assim? Quem precisa de exame é minha esposa. E o médico disse, mas o doente é o senhor. O que eu fiz para merecer? Nada. A adversidade chegou.
Já notou que muitas vezes o dia amanhece lindo e você sorrindo, e quando chega a noite você vai dormir chorando? Alguma desgraças acontece? Só existe 2 lugares que não acontecem adversidades. Uma é o cemitério, e você não está com pressa de ir para lá, sim ou não? Quem ficou calado porque está. Você não está com pressa de ir para lá, sim ou não? Outro lugar que não tem adversidade é os céus. Para lá você está com pressa de ir, né? Então tem que morrer ou arrebatamento, um dos dois. Meus queridos irmãos, a adversidade é fácil expressar, mas é muito difícil viver. Às vezes, os filhos de Deus passam por adversidades. Passa. Não é pelo fato de que nós, pela graça, sois salvos, não vamos experimentar a adversidade. Ela virá. E ela virá com maior intensidade ainda. Porque antes de conhecer a Deus, havia algumas escapatórias que a gente sabia fazer para evitar ou para escapar da adversidade. Quantas vezes em um momento adverso, você com apenas uma mentira escapou? Quantas vezes? Com apenas um engano você escapou. Mas agora, depois de crente, não tem como mentir. Diga comigo, crente não mente. Então não tem como mentir. Se a adversidade veio e você sabe que com uma mentira poderá escapar, por favor, não minta. Sofra as consequências, mas não venda a sua integridade moral ou caráter. Você pode escapar, mas você não vai poder escapar. Então, sofrer estas advertências, essas adversidades, é comum aos filhos de Deus. E você olha e diz, mas se eu dissesse qualquer coisinha dessa situação aqui, eu saía. Ou se eu fizesse isso aqui, Mas a Bíblia nos recomenda a sofrer o dano. A sofrer o dano. Na adversidade, o melhor lugar para você ficar é ao lado de Deus. Não importa o que vai acontecer. Pode ser que o navio vai partir e afundar, mas você diz, Deus, eu vou ficar aqui, do teu lado. A escapatória para você na adversidade não é o aeroporto e nem a rodoviária. Não é lá o juiz para desfazer o matrimônio. Na adversidade, o único lugar para ficar é ao lado de Deus. O menino sofreu a adversidade. Vemos eles sendo odiado na casa do pai. Vemos eles sendo lançado no poço. Vemos ele sendo vendido como escravo. Vemos ele também sendo ali acusado injustamente pela mulher de Potifar. Vemos eles no cárcere, mas também vemos ele sempre dizendo, e o Senhor era com ele, e o Senhor era com ele, e o Senhor era com ele. Passar pelas adversidades e não comprometer o seu caráter, é a garantia de que Deus vai te ajudar. Aleluia. Podemos ficar perplexos com a adversidade que acontece. Podemos dizer, isso é uma injustiça bárbara. Isso é algo que vai além daquilo que podemos imaginar. Mas afirma-se numa verdade bíblica,
o bem sempre vence o mal. Quem vai sorrir por último é aquele que manteve fidelidade na adversidade com Deus, terá motivo de sorrir no final. Aleluia. Quem sabe hoje sorriem de você. Quem sabe hoje até zombam de você pela adversidade que você está sofrendo. Está vendo? Vive falando de Deus, já perdeu o emprego. Está vendo? Vive falando de Deus, não tem nem para pagar o aluguel. Está vendo? Vive falando de Deus, não tem nem para pagar água e luz. Mas permaneça fiel. Porque quem com Deus permanece fiel na adversidade, há de louvá-lo no dia da alegria. Eu gosto de Jó. Porque na adversidade os amigos zombaram dele. Disseram que o problema dele era pecado. E ele manteve-se firme ali. E lá no capítulo 42, Deus diz aos amigos de Jó: vai procurar Jó, porque ele vai orar por vocês. Parece uma incógnita. Você está numa perrengue terrível. E você ora por alguém e Deus abençoa aquela pessoa e você fica. Você ora por outro e Deus abençoa e você fica. Por quê? Porque ainda não chegou a tua hora. Diga para o seu irmão: ainda não chegou a tua hora. Mas ela vai chegar. Ela vai chegar. Você pode imaginar aqueles amigos de Jó chegando dizendo: olha, o Senhor mandou a gente vir aqui, porque é para você orar pela gente. Todo mundo quer receber a oração de gente próspera, de gente abençoada. Alguém conta um testemunho na igreja que prosperou, todo mundo quer colocar a cabeça debaixo da mão dele. Mas aparece lá um leproso dizendo: vou orar por você. Aparece um pobretão lá, dizendo que vai orar por você. Aqueles amigos disseram: olha, Deus mandou a gente vir aqui para você orar pela gente. Jó disse: então vou orar. E a Bíblia diz que Deus, enquanto Jó levanta a mão para os céus para orar pelos amigos, ó, virou o cativeiro. Virou o cativeiro. Eu não sei qual foi o teor da oração de Jó. Mas aqueles que vivem o momento da adversidade ainda têm bênçãos para serem pronunciadas. Eu creio que Jó partiu da sua oração, não da miséria que ele estava vivendo, não dos problemas que ele estava enfrentando, não da enfermidade que ele estava passando. A oração dele foi um pouco mais lá atrás. Foi nos dias da felicidade. Ele pôde vislumbrar o momento em que ele andava em grande abundância. E naquele momento de lá ele invocou a bênção para os seus amigos. Ele não estava amargurado. Ele não estava com raiva de Deus. Ele não estava despeitado com Deus. Não, ele olhou para os dias felizes. Porque quando você olha para os dias felizes, você tem bênção para dar para as pessoas. Aleluia. Quando você for orar por alguém, lembra dos dias mais felizes da tua vida e invoca aqueles dias sobre a vida da pessoa que você está orando. E você vai ver que Deus vai lembrar também daqueles dias e vai dizer: vou repetir aqueles dias de felicidade sobre a tua vida. A Bíblia disse que Deus virou o cativeiro de Jó. Aleluia. Deus pode operar por meio da história para converter o que é mal em um bem espiritual. A adversidade, ela pode ser um veículo
para apressar o projeto de Deus para a tua vida. Ah, você não pegou? A adversidade pode ser o veículo que Deus vai usar para apressar o projeto de Deus na tua vida. Aleluia. Se você partir para a narrativa ou pensamento da situação de José, se ele tinha alguma pretensão de chegar ao trono, a adversidade sempre estava colocando ele mais distante. Se ele pensava em ser o governante na sua família, a adversidade jogou ele para dentro do poço. Se ele pensava em ser governante no seu clã, a adversidade levou ele para o Egito. Se ele pensava ou sonhava com qualquer outra pretensão de governo, a adversidade jogou ele lá no calabouço. Mas o mais lindo de tudo isso, não sabia a adversidade que aparentemente ela estava distanciando José do objetivo, mas no projeto de Deus, a adversidade estava aproximando José do dia do triunfo, da vitória. Eu quero profetizar agora para a tua vida. Levanta a tua mão e recebe agora. Esta adversidade te aproxima para o projeto de Deus na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aparentemente estava tudo acabado, mas não estava acabado. Não estava acabado. Muitas vezes não entendemos o que está acontecendo, e não precisamos entender. O grande problema nosso é que a gente quer entender tudo, né? E não precisamos entender. Precisamos é crer. Se Deus falou, meu irmão, acabou. Se Ele falou. Agora não vai querer forçar dizer que Ele falou se Ele não falou nada. Mas se Ele falou, eu quando cheguei no instituto, eu cheguei mal. Tinha caído uma chuva em Belo Horizonte. E eu tinha comprado uma mala, lembra daquelas malas que era de papelão? Caiu uma chuva em Belo Horizonte, e eu desci com o meu famoso par de botas. E quando eu desci do ônibus, aviação Impala, já nem existe mais isso. Que eu desço do ônibus, eu piso no barro, a bota encheu de barro. O rapaz abriu o bagageiro do ônibus e me entregou o que restou da minha mala com os meus poucos pertences. Tudo embrulhado, tudo molhado. E eu apareci lá no instituto assim. Olharam para mim. Tanta gente não acreditou. E muitas pessoas não acreditam também quando você fala. Mas se Deus falou, meu irmão, não é a adversidade que vai parar o projeto de Deus na tua vida. Levante a mão e adora Ele. Não é. Aleluia. Não é a adversidade. Eu me lembro que eu tinha um professor, vou até dizer o nome dele, nem sei se ele está vivo. O nome dele era Vendramini, meu professor de homilética. Ele olhou para mim e disse: o que você veio fazer aqui? Eu falei: Deus falou comigo. Ele disse: Deus falou com você? Falou. Disse que Ele tem uma obra grande na minha vida. E eu vim me preparar para quando chegar esse dia, eu possa ver a grandeza de Deus.
E eu notei, irmãos, que da turma eu era sempre o mais colocado de um lado. Mas eu descobri uma coisa. Eu peguei tudo que era negativo, tudo que era contra mim, e eu usei como uma arma. No fundo do instituto tinha um pé de bananeira. Ah, se aquele pé de bananeira falasse. Às 5:30 eu estava lá, às 5:30 da manhã eu estava lá. E quantas vezes eu disse para Deus que eu não ia aguentar, que eu estava desistindo. E muitas vezes Ele disse para mim: tenha fé. Porque o que eu falei está firmado. Dias atrás encontrei um daquela época, triste, cabisbaixo. Disse: o que foi, meu filho? Disse: rapaz, você está trabalhando para Jesus? Eu falei: claro. Ele disse: eu não acredito. Ninguém dava nada por você lá. Eu falei: eu sei disso. Ninguém acreditava no que você falava. Eu também sei. Você era o mais pobre. Eu também sei. Para que vocês tenham uma ideia, a minha cama, eu tive que doar ela por Josué Orion. Vocês devem conhecer esse pregador. A minha cama, quando chegou na hora de dormir, ele não tinha cama. E porque ele era de Santa Maria do Rio Grande do Sul, e que o papai tinha certa condição, eu tive que dar minha caminha para ele. Mas não me arrependo disso. Peguei uma tosse, tossia que nem cachorro de pobre. Mas nada dessas coisas me fez desistir. Eu não tinha sapato para fazer evangelismo. Uma moça me emprestava o seu tênis, aqueles tênis assim meio afeminados. Mas o que eu podia fazer? Era o que me chegou, meu irmão. Eu jogava os pés dentro e nós ia para a cidade de Contagem. E eu dava glória a Deus e aleluia em cada esquina e não estava nem aí. As adversidades não pode ser a muralha que te detenha. Levanta a tua cabeça nesta noite. E saiba de uma coisa: esta muralha de adversidade não vai deter você. Não vai deter você. Aleluia. Irmão, e lá está o rapaz nosso, lá na masmorra, interpretando sonhos. E esses versículos finais, versículo 14 diz: porém, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faça sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusesse nesta masmorra. Lembra de mim. Mas aquele que ele interpretou o sonho, foi restaurado e se esqueceu. Por que ele se esqueceu? Porque o negócio de José era com Deus, não era com copeiro. O negócio de José era com Deus, não era com padeiro. O seu negócio é com Ele. Se Ele falou, o seu negócio é com Ele, meu irmão. Intermediário serão usados quando Ele quiser. Socorro virá quando Ele quiser. Porta se abrirá quando Ele quiser. Você será guindado à posição que Ele te prometeu quando chegar a hora dEle. Aleluia. E eu fico imaginando, Deus usou a natureza, trouxe uma calamidade tremenda sobre toda a terra do Egito e as outras nações em volta, só para cumprir a sua palavra, só para tirar o José do
calabouço. Só para isso. Ah, você não entendeu o tamanho do teu Deus? A adversidade chegou ao fim, José. O faraó teve 2 sonhos iguais. E o copeiro disse: ah, hoje eu me lembro. Hoje é o dia de lembrar. Trouxeram ele. E ali foi posto um ponto final naquela adversidade que ele viveu para chegar até ali. Aleluia. A fidelidade de Deus garante que os filhos de Deus sempre terão prosperidade. Você está melhor hoje do que ontem. Você está melhor hoje do que antes de ter conhecido a Cristo. Você está melhor hoje você está melhor. Irmãos, nem todos nós tivemos a felicidade de ter nascido em uma família cristã. E você sabe a situação da vida pregressa que você viveu? Que situação você chegou até Cristo? Muitos de nós chegamos sem absolutamente nada. Eu não sei nem por que Jesus foi investir na gente. O único que entra em canoa furada é Ele. Ninguém dava nada por você e por mim. Ele disse: eu dou. Ninguém acreditava 1 na gente. Ele disse: eu acredito. E Ele nos trouxe ao reino do seu amor. E foi nos prosperando. Nos prosperando. Ainda hoje de manhã, hoje não, ontem à tarde melhor, passei na beira do córrego, Ribeirão Tatu, lá em Limeira, onde a gente morava na favela. Lá no lugar onde ficava o barraquinho nosso. E dei aquela olhada, respirei bem fundo. E disse: Deus, Tu és Deus. Tu és Deus. Tu és Deus. Ainda na adversidade, você terá segurança de que Deus não te abandonou. O diabo vai dizer: olha, Ele te abandonou. Veja, tanta gente aí sendo abençoada e você nada. Vê, a porta sempre fecha para você. Não dê ouvido a ele. Ele tinha tudo e perdeu. E ele sabe que você não tem nada e pode ganhar tudo. E ele quer te impedir. Ele fará tudo para te impedir. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Se você tomar o atrevimento de um crente, de dizer: Deus, eu vou ficar firme, até que passe o temporal. Pode ser que a tempestade esteja destruindo tudo, mas eu vou ficar firme, e eu ainda vou ter o prazer de cantar a alegria daqueles que esperam em Ti. Aleluia. Na adversidade, uma das coisas lindas que acontece conosco na adversidade é que o nosso senso de sensibilidade pelos que sofrem se aflora. Se aflora. Aí cumpre o que disse Paulo: chorai com os que choram, e alegrai-vos com os que se alegram. Na adversidade, até a nossa música muda. O nosso cântico também muda.
nós somos mais dados aos hinos que nos toca a alma. Na adversidade, até a nossa vida espiritual sofre uma mudança. Aquele lugar da oração que você não visitava há tanto tempo, passa a ser frequentado novamente. O trono de Deus que não recebia a tua presença há tempo, passa mais uma vez a receber. Os teus olhos que já não choravam, passam a ter lágrimas para chorar. O teu coração que parecia ser inquebrantável, agora experimenta quebrantamento. Na adversidade, você se apega a Deus, como um salva-vida em alto mar. E você diz, não te solto, não te solto. Havia um homem, o pai de José, que na hora da adversidade ele foi para o vale do Jaboque. E quando o anjo apareceu, ele agarrou o anjo. O dia começava a nascer. Que força excomunal não tinha Jacó ali para segurar e deter aquele varão. A Bíblia diz que o dia começou a raiar. E o anjo disse, deixa eu ir embora. E Jacó agarrado, porque agarrar ele sabia. Desde o nascimento ele já nasceu agarrado do calcanhar do seu irmão. Agarrar era com ele mesmo. E ele agarrado com o anjo, disse, eu não te deixo ir, se tu não me abençoares. O anjo disse, como é o teu nome? Jacó. Não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome, porque lutaste com os homens e com Deus, e prevaleceste. A Bíblia diz que saiu o sol quando lá vem o velhinho Jacó. Manqueta da perna. Havia sido marcado. Porque todos aqueles que venceram com Deus, trouxeram sobre si a marca da batalha. A adversidade vai te marcar. Mas você vai dizer, olha para as minhas marcas, porque foram adquiridas na adversidade. Olha para as minhas marcas, porque foram adquiridas na hora da dor, do sofrimento, da angústia. Olha para as minhas marcas, porque foram adquiridas no momento em que a porta fechou e que eu precisei de lutar com Deus e Ele foi favorável para a minha causa. Aleluia. Sensibilidade. Sensibilidade. Eu tenho preocupação com o crente que não chora. Tem crente, irmão, que não chora. São mais secos do que língua de papagaio. Mas não chora, mas nem quando apanha. Ah, pastor, mas eu tenho que chorar? Claro. As lágrimas é a exteriorização do quebranto do coração. As lágrimas é a expressão da dor da alma. As lágrimas molha os pés de Jesus e Ele faz atender. É melhor chorar aos pés dele do que chorar aos pés dos homens. Sensibilidade te torna sensível e você tem o desejo de servir no nome do Senhor. Deus está fazendo uma obra maravilhosa em tua vida. E é por meio da adversidade. Pastor, eu não quero. O que eu posso fazer? O único que pode impedir o projeto de Deus na tua vida é você. Só você. Se você disser que não quer, você neutraliza a operação de Deus.
Se você disser, não quero, acabou. A adversidade não tem o poder de neutralizar. Ela tem o poder de te preparar para o momento. Eu espero que o Espírito de Deus, nesta noite, faça-nos entender que maior é o que Deus tem para nós do que a adversidade que estamos vivendo hoje. Que possamos levantar a nossa cabeça, ainda que seja na hora da dor, na hora do sofrimento, e possamos olhar para aquele que está entronizado entre os querubins e dizer a ele: Senhor, a minha vida, a minha história está nas tuas mãos. E Ele o fará, porque Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. A adversidade virá com força total. É como um terremoto que saculeja os alicerces. Mas somente para mostrar que a tua fé é firme, que a tua fé é única, que a tua fé é em Deus, o teu Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Não há terremoto que remova a tua fé, não há adversidade que aniquile a tua esperança. Levante a tua cabeça nesta noite e lembre-se: Deus está no controle desta situação. Deus está no controle dessa situação. Aleluia. Aleluia. Se não houver adversidade, a vida fica monótona, chata de viver. Você já imaginou viver a vida toda sem ter uma dor de cabeça? Seria uma vida triste. Isso sem contar que o pessoal da farmácia ia morrer de fome. Graças a Deus que a vida nos dá dor de cabeça, dor de ouvido, dor de dente. Um monte de dores. E daí? É por isso que os anjos ficam olhando para a gente e dizem: não sei. Que ainda com dores eles continuam. Anjo não sabe o que é ter dor. Ele nunca sentiu uma dor sequer. Ele não sabe o que é isso. E é por isso que aquela menina cantora interpretou muito bem aquele hino ao cantar: ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Vamos ficar em pé. Vamos servir ao Senhor, não importa aquilo que vem de Deus. Esse é o maior triunfo de Deus para toda a humanidade, porque pela cruz nas bênçãos de Deus. Nós precisamos abraçar a Deus como Ele é e amar os seus mandamentos.